Imagine descobrir que o apartamento dos sonhos que você pagou sozinha durante 2 anos não era para vocês construírem um futuro juntos, mas sim o ninho de amor onde seu noivo traía você com a melhor amiga. Pior, quando você finalmente descobre a verdade, percebe que tem nas mãos o poder de virar esse jogo completamente. Meu nome é Mariana Carvalho, tenho 32 anos. E esta é a história de como transformei a maior traição da minha vida na vingança mais silenciosa e devastadora que alguém poderia imaginar. Conta pra mim nos comentários. Você teria feito o mesmo? Deixa aquele like se você acredita que algumas pessoas merecem provar do próprio veneno e se inscreve no canal porque essa história vai te prender do início ao fim. A história tá só começando. Trabalho como gerente de projetos em uma multinacional aqui em São Paulo, na região da Paulista. São longas horas de reuniões, planilhas intermináveis e aquela pressão constante de quem precisa entregar resultados. Mas eu sempre gostei do que faço, da sensação de construir algo sólido, de ver projetos saírem do papel e se tornarem realidade. Foi exatamente essa mentalidade que me levou a aceitar a proposta de Felipe quando ele sugeriu que comprássemos um apartamento juntos. Estávamos noivos há 6 meses, namorando há 3 anos. Felipe trabalhava com marketing digital, mas estava em uma fase de transição profissional. Pelo menos era isso que ele dizia. Na época parecia fazer todo sentido. Eu tinha estabilidade financeira. Ele tinha os contatos para conseguir um bom negócio imobiliário. Encontramos um apartamento lindo no Brooklyn, 2 quartos, varanda com vista parcial para o parque, aquele tipo de lugar que você imagina construindo memórias, recebendo amigos, planejando o futuro. A questão era simples. Segundo Felipe, ele arcaria com as despesas depois, quando seu novo projeto decolasse. Enquanto isso, eu cobriria os custos, parcelas do financiamento, condomínio, IPTU, reformas, mobília, tudo. Ele prometeu que em alguns meses estaria dividindo tudo comigo, que era só uma fase temporária, que confiava em mim assim como eu deveria confiar nele. E eu confiei. Assinei o contrato sozinha porque minha renda era maior, meu score de crédito era melhor, e porque, honestamente, eu acreditava que estávamos construindo algo juntos. Durante 2 anos, paguei cada centavo daquele apartamento. Foram 24 meses de transferências bancárias, de apertar o orçamento em outras áreas para garantir que tudo estivesse em dia. Decoramos juntos, escolhemos cada detalhe. O sofá cinza da sala, as cortinas bege do quarto, aquele quadro abstrato que compramos numa feira de arte na Vila Madalena. Felipe até pendurou as prateleiras da cozinha, e eu lembro de ter pensado naquele momento como éramos uma boa equipe, como tudo estava se encaixando perfeitamente. Ele tinha as chaves, é claro. Passava as tardes lá enquanto trabalhava remotamente, ou pelo menos era o que ele me dizia. Eu saía de casa às 7 da manhã e voltava só depois das 8 da noite, às vezes mais tarde quando tinha entregas importantes. Felipe sempre dizia que aproveitava para adiantar trabalho no apartamento, que era mais silencioso que o lugar onde morava com um amigo. Fazia sentido na minha cabeça. Tudo fazia sentido até o dia em que a realidade desmoronou como um castelo de cartas numa tarde chuvosa de quinta-feira. A ficha começou a cair durante um almoço que eu não tinha planejado ter. Era uma terça-feira abafada de março, aquele calor pesado que deixa São Paulo ainda mais caótica. Eu estava na fila de um restaurante japonês perto do escritório, quando esbarrei em Camila, uma amiga dos tempos de faculdade. Não nos víamos há meses, então decidimos almoçar juntas, colocar a conversa em dia entre sushis e aquele chá verde quente que combate o ar-condicionado gelado dos restaurantes. Camila falava sobre o trabalho novo dela, sobre como estava pensando em fazer uma pós-graduação, coisas normais de 2 amigas se reencontrando. Então, quase como quem não quer nada, ela soltou uma frase que congelou meu garfo no ar. "Ah, outro dia eu vi seu carro na garagem do seu prédio, naquela quinta que você disse que ia viajar a trabalho. Pensei em subir para te ver, mas estava com pressa." Meu estômago embrulhou. Eu tinha viajado naquela quinta-feira. Tinha ido para o Rio apresentar um projeto para um cliente importante. Tinha saído de madrugada e voltado só no sábado. E meu carro estava em casa porque eu tinha ido de avião. Mas eu havia emprestado as chaves do carro para Felipe naquela semana. Ele disse que o carro dele estava na oficina
que precisava resolver umas coisas, que me devolvia no fim de semana. Eu mal consegui terminar o almoço. Respondi a Camila com frases automáticas, rindo nos momentos certos, mas minha cabeça estava a 1000 quilômetros de distância. Será que ela tinha se confundido de dia? Será que tinha visto outro carro parecido? Mas a Camila nunca foi de errar detalhes. Ela tinha aquela memória fotográfica irritante que lembrava até que roupa você usou num evento 3 anos atrás. Voltei para o escritório como um robô. Sentei na minha cadeira e comecei a juntar os pedaços. As mensagens que Felipe apagava rápido demais quando eu entrava na sala. Os perfumes diferentes que às vezes eu sentia nele, que ele justificava dizendo que era da loja onde tinha passado, ou de alguma amiga que tinha abraçado. As noites em que ele chegava em casa depois de mim, mesmo dizendo que tinha ficado o dia todo no apartamento trabalhando. Às vezes que eu ligava e ele não atendia por horas, depois mandando um texto dizendo que estava em reunião, estava focado, estava resolvendo pendências. Como eu tinha sido tão cega? Na época, decidi dar um voto de confiança a mim mesma. Talvez eu estivesse cansada demais, paranoica com o estresse do trabalho, vendo traição onde só havia coincidências. Mas uma voz pequena e persistente no fundo da minha mente sussurrava que eu precisava ter certeza, que precisava saber a verdade, mesmo que essa verdade me destruísse. Levei 4 dias para juntar coragem de fazer o que precisava ser feito. 4 dias em que continuei a rotina normal, acordando, trabalhando, conversando com Felipe como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, eu estava planejando. Na quinta-feira seguinte, avisei no trabalho que tinha uma emergência médica e precisava sair mais cedo. Desliguei o rastreador do aplicativo de localização que Felipe e eu compartilhávamos. Algo que fizemos quando começamos a morar juntos. Aquela coisa de casal moderno que se acha transparente. Peguei um Uber até o prédio. Pedi para o motorista parar um quarteirão antes. Eram 3:30 da tarde. O sol estava forte. As calçadas quase vazias naquele horário em que todo mundo ainda está trabalhando. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir quando atravessei o portão social, cumprimentei o porteiro com um aceno rápido, entrei no elevador e apertei o botão do nosso andar. Do meu andar. A chave girou na fechadura sem fazer barulho. Empurrei a porta devagar e foi quando escutei. Risadas. Aquele tipo de risada baixa, íntima, que pessoas compartilham quando estão confortáveis demais, quando não há barreiras entre elas. Minha respiração ficou presa no peito. Caminhei pelo corredor de entrada, passei pela cozinha americana e então vi. Felipe estava sentado no sofá, aquele sofá cinza que eu escolhi, que eu paguei. Ele usava apenas uma bermuda, o torso nu, completamente à vontade. E ao lado dele, usando meu roupão de seda azul, aquele que ganhei de presente de aniversário da minha mãe, estava Júlia. Júlia, minha amiga desde os tempos da faculdade de administração. Júlia, que tinha sido minha madrinha de formatura. Júlia, que eu havia escolhido para ser dama de honra no nosso casamento que estava marcado para dezembro. Ela tinha uma taça de vinho na mão, vinho branco da garrafa que eu trouxe da última viagem. Os pés dela estavam no colo de Felipe. Eles assistiam a alguma coisa na TV, confortáveis, domésticos, como um casal de verdade. Como o casal que eu achava que Felipe e eu éramos. O chão pareceu desaparecer debaixo dos meus pés. Deve ter sido algum som que fiz, alguma respiração mais alta, porque os dois viraram ao mesmo tempo. A expressão de terror no rosto de Felipe teria sido cômica em qualquer outra situação. A boca de Júlia se abriu, mas nenhum som saiu. Eu simplesmente fiquei ali parada, segurando minha bolsa, ainda com o crachá da empresa pendurado no pescoço, olhando para aquela cena que parecia saída de um filme ruim. Felipe se levantou num pulo, derrubando os pés de Júlia no processo. Começou a gaguejar. Mariana, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. A gente só estava... Eu levantei a mão, cortando as palavras dele no meio. Não queria ouvir. Não naquele momento. Olhei para Júlia, que tinha puxado o roupão mais apertado ao redor do corpo, como se isso pudesse desfazer o que eu tinha visto. Saí do apartamento sem dizer uma palavra.
Simplesmente virei as costas e fui embora, ignorando Felipe me chamando no corredor, ignorando as mensagens que começaram a explodir no meu celular antes mesmo de eu chegar ao térreo. No Uber de volta, olhei pela janela vendo São Paulo passar borrada pelas minhas lágrimas, mas algo estranho aconteceu. A tristeza foi dando lugar a uma clareza fria, matemática, a mesma clareza que eu usava para resolver problemas complexos no trabalho. Eles tinham me traído no apartamento que eu paguei. Usaram meu espaço, minhas coisas, minha confiança. Mas então me lembrei de um detalhe crucial. O contrato estava apenas no meu nome. Todos os comprovantes de pagamento, todas as contas, tudo registrado como Mariana Carvalho, CPF tal, responsável legal e financeira única. Felipe nunca tinha contribuído com um único centavo. Nem uma parcela, nem uma conta de luz, nada. Durante 2 anos, eu tinha sido a única provedora daquele espaço que ele usava para me trair. Quando cheguei em casa, na casa da minha mãe, onde tinha ido morar temporariamente depois de terminar minha última relação séria antes de Felipe, peguei meu notebook e comecei a organizar tudo. Cada comprovante bancário, cada recibo, cada nota fiscal. Criei uma pasta digital com tudo datado e categorizado. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada, doutora Patrícia, uma mulher competente que tinha me ajudado em questões trabalhistas antes. Expliquei a situação, enviei toda a documentação. 2 horas depois, ela me ligou de volta com a confirmação que eu precisava. Mariana, legalmente, o apartamento é inteiramente seu. Você tem todos os direitos de uso, ocupação e decisão sobre o imóvel. Como ele não é proprietário, não tem contrato de locação e não contribuiu financeiramente, você pode retomar o espaço quando quiser. Enquanto isso, Felipe não parava de me ligar, mandar mensagens, aparecer no meu trabalho. Júlia também tentou contato, mandando áudios chorosos, pedindo desculpas, dizendo que tinha sido um erro, que estava confusa, que nunca quis me machucar. Eu respondia com frieza educada, dizendo que precisava de tempo, que estava processando, que conversaríamos quando eu estivesse pronta. Eles acharam que eu estava sendo razoável, que estava considerando perdoar, que estava fragilizada demais para agir. Mal sabiam eles que eu estava construindo algo muito mais sólido que perdão. Eu estava construindo justiça. Durante 3 semanas, continuei pagando as contas do apartamento normalmente. Não queria que nada parecesse irregular. Marquei reuniões com a administradora do prédio, com um chaveiro de confiança, com a doutora Patrícia novamente para afinar os detalhes legais. Cada passo era calculado, cada movimento pensado. Felipe achava que estava morando de graça. Júlia achava que tinha conquistado um lugar. Ambos estavam prestes a descobrir o verdadeiro significado da palavra consequência. Escolhi uma terça-feira para executar meu plano. Terça-feira porque era o dia que tanto Felipe quanto Júlia costumavam estar no apartamento durante a tarde, como descobri ao cruzar informações das redes sociais deles e de conversas casuais com conhecidos em comum. Às 9 da manhã, eu estava na porta do prédio com a doutora Patrícia, um chaveiro e toda a documentação necessária. O síndico, que já tinha sido avisado sobre a situação e tinha visto todos os comprovantes de pagamento, nos acompanhou. Subimos até o apartamento. Usei minha chave pela última vez naquela fechadura. O apartamento estava vazio, como eu esperava. Felipe tinha mensagem dizendo que sairia para resolver umas coisas de manhã. Perfeito. O chaveiro começou a trocar todas as fechaduras. Porta de entrada, porta de serviço, até a fechadura da área de serviço que dava para o corredor interno. Enquanto isso, comecei a separar os pertences de Felipe e Júlia. Sim, ela basicamente tinha se mudado para lá, com uma eficiência que surpreendeu até a mim mesma. Roupas de Felipe foram para caixas de papelão, seus produtos de higiene, seus livros, seu notebook, tudo empacotado com cuidado, mas sem carinho. Os itens de Júlia também, maquiagens, roupas, aquele roupão azul que agora eu nunca mais conseguiria usar. Cada objeto era uma evidência da vida paralela que eles tinham construído nas minhas costas, no meu espaço, com meu dinheiro. As caixas desceram para a portaria, onde o síndico concordou em mantê-las por 48 horas antes de encaminhar para a doação, conforme as regras do condomínio. Quando terminamos, eram 2 da tarde.
Deixei um envelope na portaria endereçado a Felipe. Dentro, uma carta simples e direta. O apartamento é legalmente meu. Todos os comprovantes de pagamento e documentação de propriedade estão em ordem. Seus pertences estão disponíveis na portaria por 48 horas. Qualquer tentativa de invasão ou perturbação será tratada com medidas legais cabíveis. Anexei cópias dos documentos principais e o contato da doutora Patrícia. Às 4:30 da tarde, já estava em casa quando meu telefone explodiu. Ligações, mensagens, áudios desesperados de Felipe. Ele tinha chegado ao prédio e descoberto que suas chaves não funcionavam mais. O síndico tinha explicado a situação e entregue o envelope. Júlia também começou a me bombardear com mensagens, alternando entre raiva e súplicas. Bloqueei os dois. A doutora Patrícia ficou responsável por qualquer comunicação oficial. Soube depois, através de conhecidos, que Felipe tentou fazer um escândalo no prédio, mas o síndico chamou a polícia e ele foi advertido. Júlia postou nas redes sociais coisas vagas sobre traição e injustiça, mas nossos amigos em comum, quando souberam da história completa, rapidamente tomaram partido. 3 meses depois, voltei para o apartamento. Mandei fazer uma limpeza profunda, troquei alguns móveis, redecorei. Aquele espaço que tinha sido manchado pela traição virou verdadeiramente meu. Cada canto, cada lembrança ruim foi substituída por algo novo. Hoje, acordo nesse apartamento todos os dias, olho pela varanda, tomo meu café e agradeço por ter tido a força de não aceitar migalhas de respeito. E você, o que teria feito no meu lugar? Teria confrontado na hora ou planejado silenciosamente como eu fiz? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos e adoro saber o que vocês pensam. Se essa história mexeu com você, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, porque toda semana tem histórias reais de pessoas que viraram o jogo quando ninguém esperava. E já aproveita para assistir o próximo vídeo que aparece na tela. Tenho certeza que você vai se identificar também. Até a próxima!